Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. O título da nossa mensagem nessa manhã é muito mais do que podemos ver. Estamos e vamos ler Gênesis 28, de 10 a 19, que diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé e como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu nome de cidade, deu nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Amém. Apenas por uma questão de contexto, Jacó é filho de... Vou tentar mais uma vez. Jacó é filho de... O Deus de Abraão e de Jacó, exatamente. Então Jacó é filho de Isaque. E Jacó, ele tem um irmão, até mais velho do que ele, que a Bíblia diz que era muito forte, tinha os braços muito cabeludos, que era... muito bom, graças a Deus, Esaú. A história de Jacó e Esaú. A história de Jacó e Esaú é uma história muito complicada. É uma história de dois irmãos que disputavam entre si. Isaque e sua esposa Rebeca tiveram esses dois filhos. E a Bíblia declara que os dois nasceram praticamente juntos. Esaú saiu primeiro e Jacó estava com a mão no seu calcanhar, preso ao seu irmão. Ao longo da vida, a Bíblia nos mostra que Rebeca tinha o seu favorito, que era que era Jacó. E Isaque tinha o seu primogênito, que, de acordo com a lei bíblica, era aquele que deveria herdar todas as coisas, aquele que seria o seu herdeiro, aquele que seguiria, que é Esaú. Num determinado momento, Esaú sai para caçar e volta com muita fome. E Jacó está ali preparando um caldo de lentilhas, algo bem português. Essa história pode ter se passado em Portugal. E Esaú, com muita fome, pede a seu irmão: dá-me um pouco do seu caldo, dá-me um pouco das suas lentilhas, estão suando, estão cheirando muito bem para mim. E Jacó faz um trato com ele: me vende a sua primogenitura, me vende a sua bênção por esse caldo de lentilhas. E Esaú, sem pensar duas vezes, não era também dos mais brilhantes, não realmente pensou nas suas atitudes, falou: do que me vale a minha primogenitura se eu estou morrendo, literalmente a morrer, a padecer de fome? Então, ok, é sua. A minha bênção é tua, a minha primogenitura é sua. Anos se passam e agora sim, Isaque, pai de Jacó, está para falecer. Ele pede: chame meu filho Esaú, para que eu possa abençoá-lo, para que eu possa dar a ele a minha bênção antes que eu morra. E aí Rebeca chama Jacó, fala: Jacó, agora é a hora que você vai roubar a primogenitura, a bênção do seu irmão. E pega, a Bíblia declara que eles pegaram como se fossem peles de carneiros para colocar nos braços de Jacó, porque Jacó não era cabeludo como seu irmão. Seu irmão era forte, era grande, era cabeludo. E ele vai, passa o perfume do seu irmão, veste as roupas do seu irmão e vai ter com seu pai, que já estava quase que cego. Vai ter com Isaque. Isaque abençoa Jacó, achando que era Esaú. Obviamente, Esaú não fica nem um pouco feliz com essa história. E Esaú promete que vai matar Jacó.
Rebeca, sua mãe, diz: meu filho, fuja, corre pela sua vida, sai daqui de tudo quanto é forma. E Jacó sai. O nome Jacó significa enganador. Jacó sai, foge, e passam-se os anos. Neste momento que nós encontramos Gênesis 28, Jacó, ele está a caminho de se reconciliar, de se encontrar, na verdade, com seu irmão. Jacó aqui, sozinho. A Bíblia nos mostra, nós lemos aqui, Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia posto, tomando uma das pedras ali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Não é o que você espera de neto de Abraão, filho de Isaac. Não é o que você espera que Jacó esteja passando, esteja vivendo. Pega uma pedra, usa como travesseiro e deitou-se. E no meio daquela noite, naquele lugar ermo, porque não tinha lugar nenhum que ele pudesse deitar, ele deitou literalmente no chão, na areia, no deserto, e ali pernoitou. Jacó estava a tentar fugir dos seus problemas. Jacó, como muitos de nós tentamos muitas vezes, estava a tentar fugir dos seus problemas. Ele estava ali já pela vida inteira fugindo do seu maior problema, que era o seu próprio irmão, que era Esaú. Jacó, a vida inteira dele, até se reencontrar com Esaú. E a Bíblia nos traz uma passagem muito interessante com Jacó. Essa é uma, em que ele vê essa escada apoiada na terra, indo até os céus. Ele chama aquele local de Bet-El, que significa casa de Deus. E além dessa passagem, existe uma outra passagem que virou até um cantinho, um cântico de coro, de fogo, né, como o pessoal diz nas igrejas, a Assembleia de Deus, que é Jacó lutando com o anjo. E hoje em dia a gente canta, Jacó segurou o anjo, e a gente vê que Deus faz questão de se mostrar para Jacó. Nos momentos em que ele estava sozinho, nos momentos em que ele estava na dificuldade, nos momentos em que ele estava como ele estava aqui, sem abrigo, sem ninguém, sem solução. Deus o encontra bem na hora da dificuldade. Eu não sei se você já se sentiu dessa forma, mas as piores sensações para uma pessoa, principalmente para um homem, é se sentir só. É se sentir sem alguém. E lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, Deus criou Adão, e deu a Adão a missão de cuidar do jardim, cuidar da criação, nomear todos os animais e todas as plantas. Nós vemos que muitas pessoas entendem errado a Bíblia, de que Deus não nos criou para trabalhar, Deus que nos criou para trabalhar. Tanto que ele deu a Adão, antes de dar Eva, deu a ele trabalho, deu a ele uma missão, um chamado. Mas Deus olha para Adão e fala, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma ajudadora, uma companheira. E aí Deus faz Eva para Adão. E até hoje o papel da mulher é ser exatamente esta, não apenas companhia, ajudadora, companheira, mas a palavra do hebraico original diz pilar na vida do homem. Um homem que se sente só, um homem que olha para os lados e não vê ninguém, é um homem muitas vezes perdido. É um homem muitas vezes que não vai fazer, não vai viver o que Deus tem para ele. Aqui Deus encontra Jacó bem na hora da dificuldade. Sozinho, no momento de transição, usando uma pedra como travesseiro. Certamente você não dormiu usando uma pedra como travesseiro. Nos tempos de hoje, é quase impensável. Mas certamente você já se sentiu sozinho. Certamente você já passou por momentos na sua vida em que você se viu exatamente assim. Sem abrigo, sem ninguém, sem solução, desesperado, perdido, solitário. Talvez seja você hoje. Talvez na sua caminhada com Deus hoje você olhe e você fala, não sei. Não sei onde Deus está, não sei se Deus está falando comigo, não sei se Deus não está falando comigo, não sei se Deus quer falar comigo, não sei se é aqui que eu tenho que estar, eu não sei o que eu quero decidir da minha vida. Eu estou, como diz o samba aí fora, deixando a vida me levar. A verdade é que para Jacó, nunca que aquele seria o momento
em que Deus se revelaria para ele. Para Jacó, aquele momento era um momento difícil, era um momento solitário. Não havia momento mais propício na perspectiva divina, assim como não havia momento mais inesperado na perspectiva humana. Talvez você hoje esteja pensando, não sei, eu não sei o que esperar. E Deus está usando exatamente esse momento inesperado para ser um momento, como a Bíblia nos descreve, o momento do tempo perfeito de Deus, da plenitude do tempo de Deus. Se você hoje está sem saber muito bem como esperar alguma coisa da parte de Deus, existem duas verdades fundamentais que todos nós precisamos saber. O melhor lugar para encontrar a Deus é aqui, e o melhor momento para encontrar a Deus é agora. Você vê, Deus não prepara um momento perfeito para encontrar com Jacó. Não é no momento em que Jacó está quebrantado, chorando, perguntando, Deus, cadê você? É no momento em que Jacó está se sentindo totalmente sozinho, ele está numa caminhada, num momento de transição, saindo de um lugar, indo para o outro, sem ninguém. Um momento em que certamente Jacó não estava a pensar nas coisas divinas do Senhor. Um momento em que, sinceramente, será que Jacó ainda se lembrava das promessas de Deus para Abraão, seu avô, para Isaac, seu pai? Aquele é exatamente o lugar que Deus decide encontrar Jacó. Muitas vezes eu já ouvi pessoas, de evangelizar na rua, de conversar com pessoas, e as pessoas vêm dizer, não, quando eu deixar de fazer essas coisas, quando eu deixar de mentir, quando eu me tornar uma pessoa boa, quando eu for uma pessoa melhor, quando eu for um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, quando eu conseguir um emprego, aí eu vou para a igreja. Como se o evangelho fosse para pessoas boas? Como se o evangelho fosse para pessoas que estão com tudo resolvido na vida? Nós temos tantos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que literalmente foram descobrindo, vivendo o que Deus tinha para eles à medida que eles foram caminhando. Nós temos o exemplo de Jonas, que sempre que falamos de Jonas, a gente fala do pastor Thomas, que o Thomas adora, entre aspas, a história de Jonas. Jonas era profeta, e Deus manda Jonas, vá para Nínive, e Jonas vai para outro lugar, pega uma embarcação, foge da presença de Deus, ele passa por um naufrágio, depois ele é engolido por um peixe, depois ele finalmente chega a Nínive, ele decide ir a Nínive, ele vai, ele prega, e quando Deus salva a cidade de Nínive, Jonas reclama com Deus. Por isso, eu sabia que você não ia matar todo mundo. Eu sabia que você ia salvar. Você sempre faz isso. Mas tem tantas histórias na Bíblia de pessoas que erram. Abraão errou tanto. Abraão mentiu tantas vezes. Disse que Sara, sua esposa, era sua irmã. Nós temos, por tantas vezes, mulheres na Bíblia. Nós temos a própria Sara que ri da promessa do Senhor. Isso nunca vai acontecer. Nunca que eu vou ter um filho. Aí tem a própria Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú, que escolhe um filho em detrimento de outro, que fala para um filho, engana teu irmão. A gente tem tantos exemplos, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, de pessoas que erraram tanto, mas pessoas que também, mesmo errando, acertaram tanto. O próprio Abraão, mentindo como mentiu, errando como errou, acerta a sua vida e é conhecido para nós hoje. O legado de Abraão é ser o pai da fé. Abraão é chamado de pai da fé e amigo de Deus. Davi, que errou por tantas vezes, que tinha tanto sangue nas suas mãos, que o Senhor o impediu de construir o templo, porque as suas mãos estavam manchadas de sangue. É um homem que também é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Porque ele errava, mas se arrependia e não voltava a errar da mesma forma. Então nós temos sim tantas histórias de homens e mulheres de momentos de dor, momentos difíceis, que descobriram o melhor momento para encontrar a Deus é agora, o melhor lugar é aqui. E para Jacó, o lugar mais desconfortável que poderia existir se torna o lugar do encontro dele com Deus. Talvez o lugar mais desconfortável para você seja a igreja. Talvez o lugar mais desconfortável para você seja exatamente com a Bíblia na sua frente. Certa vez nós tínhamos uma menina na nossa igreja de West Palm Beach, já jovem, já vivendo a sua carreira profissional, veio conversar comigo com a pastora Isabela, dizendo, eu não gosto de orar,
Porque quando eu oro, eu sinto, e eu não quero sentir, eu não gosto de sentir as coisas. Quando eu sinto toda essa minha depressão, a minha ansiedade, a minha tristeza. Eu não sei lidar com oração, e porque eu não sei lidar com oração, eu não gosto de vir para a igreja. Eu amo a Deus, eu amo a igreja, mas na igreja eu sinto muitas coisas, e eu prefiro viver anestesiada. Talvez o lugar mais confortável para você seja aqui, seja agora. Jacó estava num lugar completamente desconfortável. Ele estava num momento de transição. Saindo de um momento, indo para outro. Saindo de uma cidade, indo para outra. Saindo de uma circunstância, um cenário na sua vida, indo para outro. E a verdade é que por muitas vezes, nós nos vemos em transição. Se não todas as vezes. E transições, elas exigem mudanças, reformas, renovações, transformações. Quem aqui já fez obra em casa? Alguém já fez obra em casa? É gostoso? Não. Pastor, muito desconfortável. Aquela poeira que não acaba, você não sabe mais de onde está saindo poeira. Aquela barulheira, e não sei se você já derrubou parede, ou você colocou parede, você fez uma reforma, você construiu. Mas é momento de reforma, de renovação, de transformação. O quarto era para ser de uma forma, de repente se torna de outra. E a cozinha ser de um jeito, se torna de outro. O banheiro então fica totalmente diferente. E o que a gente mais faz no momento de transformação, momento de transição, momento de reforma, de renovação, é jogar coisa fora. É o que a gente mais faz. Tanto que um grande percentual do valor da obra, do orçamento da obra, é para material que é jogado fora. É para desperdício de material, é para coisas que você tinha antes e agora você tem que tirar. Você gasta um dinheiro com caçamba, com lixo, com tanta coisa. Nesse 1 ano e meio que nós passamos na igreja do Rio, nós fazíamos pelo menos uma vez por ano o que eu chamei de Semana da Manutenção. E a gente tirava tanta coisa. Isso porque antes disso existia o Dia da Igreja, que a Nancy participou de diversos também. E a igreja contrata uma caçamba e bota tanta coisa para fora, e tanta coisa para fora, e tanta coisa que você fica pensando, de onde veio tudo isso? Como que isso tudo entrou, ficou, arrumou o espaço, e agora a gente está jogando tudo isso fora? É fundamental jogarmos coisas fora. Eclesiastes 3 nos diz que há tempo para todas as coisas, há tempo de construir, há tempo de destruir, há tempo de juntar e há tempo de jogar fora. É hora de jogar coisas fora. Jacó, no seu encontro com Deus, quando ele percebe onde ele está, se você tem a sua Bíblia aberta, você vai ver aí o que está escrito. Jacó teve medo da presença de Deus. Jacó pensou, é terrível, temível este lugar. Por quê? Por que ele teve medo da presença de Deus? Da mesma forma que quando Pedro é encontrado por Jesus, no primeiro encontro dos dois, quando Jesus está a ensinar no barco de Pedro, e ele vira para Pedro e diz, pesca desse lado, pesca daquele lado, e Pedro tem toda aquela pesca sobrenatural, ele se torna para Jesus e diz, Senhor, vejo que és Deus, aparta-te de mim. Da mesma forma que Jacó teve medo, da mesma forma que José, quando foi visitado pelo anjo do Senhor, teve medo, da mesma forma que Pedro pediu para que Jesus se afastasse dele. Por quê? Por que medo de Deus? Por causa dos pecados? Porque quando nós entendemos quem Deus é, a gente entende quem nós somos. Eu entendo quem eu sou. Eu entendo tudo que eu preciso jogar fora. Quando eu entendo e eu percebo quem é Deus e que eu estou na presença desse Deus Altíssimo, eu sei quem eu sou. Porque é impossível. É impossível você comparar, você olhar para Deus e você não se comparar, e você não ver o quanto eu não sou bom o suficiente. O quanto eu ainda não estou lá, o quanto eu ainda preciso melhorar, o quanto eu ainda preciso, como Paulo escreve a Filipenses, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Para quê? Para ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu preciso jogar fora, eu preciso esquecer das coisas que ficaram para trás. De que me adianta
estar hoje, dia 30 de março de 2025? De que me adianta hoje estar a pensar no que me aconteceu há 10 anos atrás? Vai mudar alguma coisa? Pensar no que passou muda o que passou? Não. De que me adianta estar levando comigo todo aquele ódio, toda aquela amargura, toda aquela dor de algo que me aconteceu há 15, 20 anos atrás? Me ajuda de alguma forma? Não. Não. Tanto que sempre que você lida com alguém que passou por um trauma, a primeira coisa que essa pessoa precisa aprender a fazer é compartimentalizar. O que é essa palavra gigante? Essa pessoa precisa aprender a pegar aquele trauma e colocar no local que ela não vai mais acessar aquele trauma. Quando você lida com trauma, você precisa, e a pastora Pamela poderia estar aqui a explicar muito melhor do que eu, pastor Elaine. Você precisa pegar aquela experiência que marcou a vida da pessoa. E você precisa levá-la a visualizar uma caixa. Quando eu fiz, para mim era uma caçamba de carro. Era uma caçamba de uma perua. E a Pamela até me perguntou, por que você colocou numa caçamba? Eu falei, que essa caçamba vai embora. Eu não quero que nada fique mais comigo. Vai embora essa caçamba. E a pessoa pega aquela situação, pega aquela dor, pega aquela fala, pega aquilo que tanto marcou e coloca naquele compartimento. Algumas pessoas chamam de caixa, outras de cofre. Algumas pessoas colocam chave para trancar. Cada um com a sua ferramenta que a sua própria mente te dá. Mas a gente precisa entender que isso aqui não me afeta mais. Isso aqui eu estou deixando para trás. E uma vez que eu deixo para trás, eu avanço para o que está adiante. Cada vez que eu deixo para trás, eu me possibilito avançar para o que está adiante. Eu me lembro quando eu comecei a treinar basquete como federado, um técnico meu certa vez me disse, Thiago, você precisa perder peso. Porque é como se você estivesse correndo junto com os outros atletas e você está carregando 2 sacos de arroz no teu ombro. Cansa muito mais do que alguém que está no melhor preparo físico do que você. Você precisa fazer uma dieta, você precisa perder peso. De que me adianta tentar andar para frente se eu continuo carregando as coisas que ficaram para trás? Esquecendo-me do que fica para trás, avanço para o que está adiante. É impossível avançar sem esquecer. É impossível avançar sem jogar fora. Jesus ainda declara, no Evangelho de Lucas, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É hora de jogar fora. Ai, mas, pastor, há tanto tempo atrás ou recentemente aconteceu essa situação. Deixa para trás. Segue adiante. Não é fingir que não aconteceu. É lidar com o que aconteceu. E segue. Prossegue. Segue adiante. Deus, num determinado momento, depois que Jacó luta com um anjo, Deus muda o nome de Jacó. E Jacó tem 12 filhos que se tornam 12 tribos de Israel. Jacó, que significa enganador, se torna Israel. A nação de Israel são todos descendentes de Jacó, desse traidor, desse enganador, que teve a sua natureza transformada porque se permitiu jogar fora o que ficou para trás. Que se permitiu ser transformado, ser diferente. O mundo aí fora diz que pessoas não mudam. É muito difícil mudar. É muito difícil mudar hábitos. Não sei quem aqui já mudou algum hábito. Não sei quem aqui, sei lá, talvez fosse alguma coisa que você adorava comer, mas que o médico disse que você não pode mais e agora você precisa mudar os seus hábitos e passar a comer diferente. Talvez você não gostava de um exercício físico e hoje você adora, você vive pelo exercício físico. Hábitos são muito difíceis de serem mudados. Mas nunca foi impossível. Tanto que a Bíblia não nos diz que para o homem algumas coisas são impossíveis, mas para Deus tudo é possível. É necessário querer. Ninguém que bota a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando obedecemos a Deus,
Precisamos entender que o que está à frente é sempre melhor. Quando obedecemos a Deus, o que está à frente é sempre melhor. Eu confesso que eu estava esperando ouvir pelo menos um amém. Mas tudo bem, vamos seguir. Gênesis 28. Jacó partiu de Berseba, foi para Harã, chegou em determinado lugar, deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Jacó, ele foi aos céus? Jacó está no céu? Onde está Jacó? Deserto, deitado na terra. E essa escada está onde? A visão que ele tem é de exatamente uma escada apoiada aonde? Na terra. A que levava até? O que isso me mostra? Jacó no seu pior momento, deitado na terra, deitado no chão, Deus vai e coloca uma escada. Deus precisa de uma escada? Deus precisa de uma escada rolante que liga os céus à terra, ou a terra aos céus? Deus estava mostrando para Jacó, e para mim e para você, que ele é tão bom, que ele vem até nós. No pior momento de Jacó, deitado no chão, deitado no pó, Deus mostra para ele uma escada, que ligava aquele chão, aquele pó, aquela poeira que ele estava, até os mais altos céus. E os anjos do Senhor, mensageiros de Deus, porque anjos são mensageiros, os mensageiros do Senhor descendo e subindo, descendo e subindo. Jacó, que se achava sozinho, de repente se vê cercado pelos anjos do Senhor. Jacó, que se achava no pior momento da sua vida, se vê exatamente aonde Deus está, se vê rodeado da glória de Deus. Ele vem até nós. Aquele que é a palavra, João 1, estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, não é os que foram até ele, aos que o receberam, porque ele veio até nós, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos são filhos de Deus? Quem é filho de Deus? Os que receberam, os que creram no seu nome, receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele vem até nós. Ele não apenas veio, porque ele não morreu, ele está vivo. Ele vem até nós. E quando eu leio essa passagem, aquele que é a palavra, o verbo, o logos, Cristo, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Então nós vemos que Jesus já estava no mundo, antes de nascer, ele já estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, e até hoje não reconhece. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Nessa manhã, faça-se a seguinte pergunta: eu tenho recebido o Senhor? Porque a Bíblia diz que aqueles que o recebem, aqueles que abrem o seu coração para Cristo, ele entra, ele tem comunhão, ele ceia, ele janta conosco, ele come conosco. Ele nos ensina e nós aprendemos. Ele nos corrige e a gente aceita a correção. Ele nos instrui, ele nos guia. Jesus, em determinado momento, nos seus evangelhos, declara, no meio dos seus ensinos, declara: aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Será que eu tenho obedecido? Eu tenho amado? Eu tenho recebido o Senhor? Ou será que eu sou daqueles que não o receberam? Eu sou dos que o recebem e se tornam filhos de Deus? Ou eu sou dos que não o recebem e ignoram o Filho de Deus? Jesus tem sido bem-vindo na sua vida? Jesus tem sido bem-vindo na sua casa? Jesus tem sido bem-vindo no seu casamento? Jesus tem sido bem-vindo no seu trabalho? Jesus tem sido bem-vindo
nos seus desejos, nas suas vontades, nos seus sonhos, nas suas conversas. Jesus tem sido bem-vindo juntos. Jacó, ele vê a escada, os anjos subindo e descendo, a escada apoiada na terra, ligando até os céus. Mas olha o que a Bíblia nos mostra. Ao lado dele estava o Senhor. Mais uma vez, a escada estava apoiada na terra, ligando até os céus, certo? E os anjos do Senhor subiam e desciam. Então, quando você para e você lê essa parte, você imagina Deus está lá em cima. Deus está lá em cima, junto com os anjos dele. Os anjos do Senhor estão indo até ele e vindo para a terra. Mas aí a Bíblia me diz o seguinte: ao lado de Jacó estava o Senhor. Tudo que Deus fez foi para mostrar a Jacó que ele estava ao lado dele. Toda essa visão, todo esse sonho, essa revelação da glória de Deus foi para mostrar a Jacó isso. Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e seus descendentes a terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá e o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Por que Deus diz a Jacó que todos os povos da terra serão abençoados por meio da sua descendência? Quem é da descendência de Jacó? Israel. Jacó é Israel. Quem é da descendência, da genealogia? Obrigado, Leandro. Jesus. Sei que você abre os evangelhos nos mostram duas genealogias. Jesus voltando. Jesus é filho de José, que é filho, 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 até chegar a Davi. Porque Jesus é filho de Davi. Mas ele também nos mostra que Davi volta até Abraão, Isaque e Jacó. Se Deus disse para Jacó, todos os povos da terra serão abençoados através da sua descendência, nós estamos aqui em Portugal, sendo abençoados por causa da descendência de Jacó. É Deus cumprindo a sua palavra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Deus faz. Deus faz. Deus faz. Eu vou falar mais uma vez. Deus faz. E eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso. Essa semana comentei isso na quinta-feira, numa reunião de vários pastores aqui do norte de Portugal. Foi uma cidade de Faf, uma cidade que fica quase em Chaves, 1 hora e pouco de viagem daqui, 80 quilômetros daqui. E ali nós estávamos numa igreja que era metade da nossa igreja e era a maior igreja da cidade. Uma igreja de 20 pessoas. A igreja tinha 30 cadeiras. O palco da igreja mal cabia um teclado e um violão. E os pastores falando uns com os outros, é muito difícil evangelizar, é muito difícil trazer as pessoas para a igreja, é muito duro, é muito difícil. Até que um pastor levantou e falou, é difícil sim, mas o meu Deus é maior. Esse pastor, nos últimos 5 anos, plantou 25 igrejas aqui no norte de Portugal. Esse pastor é pastor de uma das maiores igrejas da nação de Portugal, uma das maiores igrejas da Europa. A Assembleia de Deus do Porto. Eles estão construindo um templo para 1.500 pessoas. Na nave, no salão de culto. Sem contar as crianças, sem contar todo o trabalho que eles fazem. O pastor estava falando comigo, Tiago, hoje eu estou aqui nessa reunião de pastores, e era uma quinta-feira. Ele falando, hoje, pela manhã, minha esposa não pôde estar aqui comigo, porque ela está no presídio. Ela está evangelizando as mulheres no presídio. E hoje à noite, as mulheres da nossa igreja vão evangelizar as prostitutas do Porto. Aquilo foi um tapa na minha cara.
Por quê? Porque Deus faz. A gente acha que a gente fica com vergonha de dar um convitinho. A gente fica com vergonha de mandar mensagem para a pessoa. Eu canso de ouvir, ai pastor, eu já convidei, mas eu não quero insistir, sabe, para não ficar chato. Enquanto eu não quero insistir, tem mulheres evangelizando prostitutas. E sabe qual é a estratégia? Elas vão na noite. Um grupo de mulheres abordam as prostitutas. Levam chocolate, levam creme que compraram na normal de €1. Um creme de pele. A gente pode conversar com você? Pode. E a prostituta pega aquelas mulheres e sobe para o quarto, em que ela leva os homens, e lá elas falam de Jesus, lá elas oram por essas mulheres. É uma vez só, resolve? Não. É um trabalho de meses, é um trabalho de anos. Aí os pastores ali estavam comentando dos presidiários, como todas as igrejas ali das cidades que têm presídios, fazem trabalhos nas igrejas, fazem trabalhos nos presídios. E um ainda pensando, um anda conversando com o outro, a gente está orando. Presta atenção. Nós estamos orando para que Deus envie um crente para esse presídio. Porque nós só podemos entrar no presídio se alguém lá dentro pedir por um pastor. Aí você para pensar, tem crente no presídio? Tem crente preso? Peraí, você está me dizendo então que você está orando para um preso que é crente e parar no seu presídio? É. Não é porque ele era crente e fez alguma coisa e foi preso. Mas ele foi preso. Nessa prisão ele aceitou Jesus. E aí ele vai ser transferido para um outro lugar. E um local em que a grande maioria da população olha e fala, não vale nada, Deus está transformando vidas. São pessoas que talvez sequer jamais coloquem o pé numa igreja. Se o preso está ali para o resto da vida, se o preso está ali por 40 anos, ele nunca vai botar o pé numa igreja. Mas ele vai para o céu. Se ele se arrepender dos seus pecados, se ele aceitar Jesus, Deus faz. Deus faz no presídio. Deus faz no meio das prostitutas. Eu já cansei de evangelizar em hospital e Deus faz, Deus cura. Ontem mesmo eu estava com a Bela vendo alguns vídeos, algumas coisas no nosso iCloud, e vendo algumas coisas antigas, e eu esbarrei com o testemunho da Cíntia, lá de West Palm Beach, hoje diaconisa. A Cíntia, desde que chegou na igreja, tinha um problema no joelho, de quando ela era adolescente, que ela tinha sofrido um acidente. E um belo culto, nós estávamos a orar. E a Cíntia falou, eu estou com uma dor no joelho. Eu falei, vem cá que a gente vai orar. E a gente orou, e ela nunca mais sentiu. Isso porque essa menina é enfermeira, trabalha com o hospital. Ela trabalha com médicos o dia inteiro. Nenhum médico nunca conseguiu tratar o joelho dela. Deus curou. Deus faz. A verdade é que nós colocamos Deus dentro de uma caixinha tão pequena, mas Deus tem muito mais para as nossas vidas do que apenas esperar por bênçãos. Do que aquele crente que só pede. Deus tem muito mais do que apenas assistir culto. Querido, eu não quero que você assista culto. Eu quero que você louve. Eu quero que você adore a Deus. Assistir culto, nem a Bianca e o Rubem que assistem pelo celular, pelo telemóvel. Eu não quero que eles assistam, eu quero que eles louvem. A igreja, ela serve para nós cultuarmos juntos a Deus. Essa história de palco e plateia não funciona na igreja. Nós somos é um corpo, é uma igreja. Deus tem muito mais do que o meu achismo ou as minhas emoções. Deus tem muito mais do que eu posso desejar, do que eu consigo sonhar ou do que eu acho que mereço. Jacó olha para os seus arredores. Já estou encerrando. Acorda do sono e diz, sem dúvida, o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Quando você vem para a igreja, você sabe que essa é a casa de Deus. Mas eu oro para que cada um de nós tenha esse susto. Você vai chegar no seu escritório, você vai chegar no consultório de um cliente, você vai chegar na sua casa, você vai dizer, sem dúvida o Senhor está neste lugar. Mas eu não tinha percebido. Ele teve medo e disse, temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Quando você vai a Londres, a principal igreja de Londres, depois da capela de Westminster, é a St. Paul Cathedral, que fica bem ali no centro financeiro da cidade de Londres. Isto está nas portas daquela igreja.
Este lugar não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Certa vez eu entrei naquela igreja, eu vi aquele adesivo na porta. Eu falei, é verdade. Às vezes a gente precisa se lembrar. Eu confesso que eu penso muitas vezes em colocar um adesivo assim ali fora na igreja, no corredor. Temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Quando a gente tem medo, a gente anda com calma. A gente faz as coisas com cuidado. Quando a gente está confortável, a gente faz de qualquer jeito. E muitas vezes nos falta reverência na casa de Deus. Muitas vezes nos falta esse temor, não medo, mas esse temor a Deus. Eu falei isso aqui na classe hoje mais cedo. Eu não tenho vergonha de falar de novo, não. Quando você vem domingo para a igreja, já pensando, vou deixar tanto de oferta e vou gastar tanto vezes 4 no meu almoço, você está dizendo para Deus, Deus, você vale 1/4 do valor que eu gasto no meu almoço. Quando você vem para a igreja e o que você traz para Deus é menos do que você gasta com uma comida que você vai comer agora e 3 horas depois vai ter saído do seu organismo, você está dizendo, Deus, eu valorizo mais essas situações do dia a dia do que o Senhor. Não à toa a gente tem tanta dificuldade em jejuar. Porque o jejum ele serve exatamente para dizer, Senhor, a tua presença, a proximidade contigo vale mais do que os prazeres desse mundo. Mas a gente tem dificuldade. Ai, pastor, é difícil jejuar, eu fico com dor de cabeça quando eu jejuo. Eu fico irritado. Para mim é difícil. Jacó acorda, entende onde ele está, entende que Deus está ali e diz, neste lugar não é outro senão a casa de Deus, essa é a porta dos céus. Na manhã seguinte, pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-o em pé, derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel àquele lugar, embora aquele lugar já se chamasse Luz. Jacó renomeia aquele lugar. Um encontro com Deus renomeia tudo ao nosso redor. Um encontro de verdade com o Senhor transforma muitas vezes alguém que você jamais conheceria na vida numa pessoa que você ama. Um encontro com Deus de verdade muda os seus relacionamentos, muda o seu casamento, muda a sua vida, muda os seus pensamentos, muda, melhora, desenvolve. Queridos, tem pessoas na igreja que eu olho e penso, jamais conheceria se não fosse pela igreja. Nancy e Fernando, a gente jamais conheceria se não fosse pela igreja. Eles moravam no mesmo bairro. A gente jamais conheceria se não fosse pela igreja. A Débora, então, nasceu na Tijuca. A gente jamais conheceria se não fosse pela igreja. A Pamela estudou na mesma escola que você. A gente jamais conheceria se não fosse pela igreja. Eu e Isabela, nossos avós se conheceram quando novos. Mas os nossos caminhos nunca se cruzaram. Certa vez nós estávamos em casa e foi até engraçado, eu vou abrir esse parênteses rapidinho. E estava meu pai e meu sogro conversando. E no determinado momento da conversa surgiu o nome de uma moça, de uma menina, não posso falar moça em Portugal. Surgiu o nome de uma menina portuguesa que tocava acordeon. Que tanto meu avô quanto o avô da Isabela olharam para aquela menina e pensaram, é um bom partido para o meu filho. Para você ter noção de como ambas as famílias estavam num contexto parecido, um contexto próximo, e era a mesma menina. Depois eles encontrarem álbuns de fotos, quando eles eram jovens, aquela menina. E eu e a Isabela, a gente nunca teria se conhecido se não fosse a igreja. A gente nunca teria se conhecido se não fosse o Senhor. Um encontro com Deus renomeia, transforma, renova tudo ao nosso redor. Jacó estava a dormir, Deus apareceu, ele acordou. Quando Deus aparece, é hora de acordar. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala para ela, acorda. Cutuca a outra agora do outro lado e fala, é hora de acordar. É hora de acordar. Jacó acorda, olha para o lado e diz, temível é este lugar. Este não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus.
Eu queria que você nessa manhã entendesse. É aqui que nós estamos. Este local não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Deus tem a fazer nas nossas vidas agora muito mais do que você pode imaginar. E eu quero te convidar a nessa manhã, tal como Jacó fez, a acordar, a dizer: Senhor, chega. Chega do que eu sempre fiz, da forma como eu pensava. Chega de repetir os meus erros. Temível é este lugar. Eu preciso mudar. Eu estou na casa de Deus. Eu estou à porta dos céus. Feche seus olhos. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.